Essa é ótima. Olá, pessoal, muito bom dia. Tudo bem? Ai, acreditem se quiser. Eu tenho outras contas. É por isso que estava dando engraçado. Muito bom dia. Agora sim, estou começando a chamar aqui. Deixa eu informar aqui uma coisa. Quer dizer, estou entrando um pouquinho atrasado, mas na verdade, o que que aconteceu? Eu tenho no meu celular, eu tenho algumas contas, né? De outros projetos. O cabelo aqui tá ruim. Fala, meu amigo Celestino, muito bom dia. Tudo bem com você? É, Cara, eu entrei um pouquinho atrasado, porque na verdade eu não entrei atrasado, só que eu tenho várias contas no celular. Acredite se quiser, eu estava transmitindo ao vivo de outra conta. Estava transmitindo ao vivo de outra conta. E aí uma menina aqui no WhatsApp aqui me avisou, Xande, não estou conseguindo. Eu falei, estranho. Aí eu fui mandar uma mensagem para mim mesmo, só para testar. Aí eu vi que eu estava com a outra conta. Eu falei, nossa, eu tô 9 minutos falando na conta errada. Mas enfim, ainda bem que lá não apareceu ninguém, porque não era para aparecer mesmo, ninguém foi avisado para lá. Lá eu não faço live, nunca fiz live nessa outra conta. E aí aconteceu isso, né? Pessoal, muito bom dia. Desculpa aí o atraso, mas foi um erro técnico meu. Acabei transmitindo através de uma outra conta do celular. Até perceber, ainda bem que eu percebi que eu estava na conta errada, né? Cara, eu tô com o cabelo aqui, ó, dá até uma penteada no cabelo aqui, ó. Sei pessoal aqui, ó, de manhã cedo, porque o cabelo aqui tá. Não tá boa não. Hora de cortar. Mas enfim, então hoje a gente vai falar sobre a questão que eu acho extremamente importante, né, sobre como liderar uma equipe. Eu vou até colocar aqui no tema, né, como liderar uma equipe. Deixa eu só escrever aqui para o pessoal quando entrar, a gente já fixar isso aqui, né? Como liderar uma equipe sem que para isso, sem que precise, vamos adiantar aqui, né, sem que precise dizer o que ela tem que fazer. É curioso, né? O que ela tem que fazer. Pronto, colocando aqui o título para a gente não ter. Só o pessoal está chegando aqui já. Tema. Pronto, aí a gente não vai ter mais surpresas. Selecionar, copiar, publicar. Agora eu vou fixar aqui. Pronto. Bem, é isso aí, gente. Muito bom dia. Bom dia, Magda. Bom dia, Calil, Regina, Indiano. Como eu falei, eu estava fazendo live da outra conta minha. Depois eu percebi a mensagem no WhatsApp que não estava funcionando. Aí quando eu fui ver, eu estava transmitindo por outra conta. Então, desculpa esse pequeno atraso de 9 minutos na entrada, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema realmente bastante curioso, né? Como liderar uma equipe sem que precise dizer o que ela tem que fazer. Olha que legal que eu não acabei não escrevendo a parte da equipe. Já vou falar com a Magda já já. Deixa eu só corrigir que eu escrevi errado aí o tema, né? Como liderar uma... Escrever a palavra equipe, né? Publicar, fixar comentário. Pronto. Ok? E hoje vai ser muito bacana, né? Sobre esse tema, como liderar a equipe. E, obviamente, que para falar sobre como liderar uma equipe, principalmente sem ter que falar o que ela tem que fazer, um dos pontos que nós temos que considerar é a contratação dessa equipe. Quer dizer, eu acho que o grande segredo principal para o empresário está na contratação do time de cuidados da sua própria empresa. E repare que a maioria dos empresários, eles colocam lá as características técnicas necessárias para a contratação desse serviço, para a contratação dessa pessoa, né? Então, você precisa ter uma competência em determinado, sei lá, Excel, Word, boa escrita, coisas do tipo. E alguns já, graças a Deus, colocando lá também as competências comportamentais, né? Poder de persuasão ou manter
ambiente tranquilo, necessário saber lidar com pessoas, necessário disciplina, necessário um monte de coisa, necessário disponibilidade para viajar, coisas do tipo também, né? Então tem diversas competências aí para serem pontuadas. Quando as pessoas mandam seus currículos, é impressionante como manda um currículo que parece que a pessoa não leu, né, a descrição da vaga, não leu a descrição boa da vaga. E aí você fala, cara, não faz realmente sentido nenhum. Então, gente, pelo amor de Deus, na hora de mandar o currículo, dá uma olhada. Quer dizer, se é que alguém manda aqui, né? Na verdade vocês contratam, acredito eu. Então, muito importante é o ato da contratação. Quando você vai fazer uma avaliação da competência técnica, é fácil. Você faz uma provinha, a pessoa vai lá marcar lá a múltipla escolha ou como você quiser, dependendo da vaga, e pronto, você consegue avaliar uma competência técnica. Agora, uma competência comportamental, né, vamos para a área comercial. A área comercial necessita de um poder de persuasão, não pode ser tímido, tem que ser proativo, tem que ter iniciativa, né? Por outro lado, esse perfil de comportamento normalmente não é tão organizado, mas enfim, na verdade nunca vamos agradar, nunca vamos ter. Eu confesso, como analista comportamental há mais de 10 anos, que é difícil você identificar uma pessoa perfeita para uma determinada função, mas sim, você consegue, através da ferramenta DISC, né, fazer uma análise de comportamento para poder colocar a pessoa certa no lugar certo. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa extremamente comunicativa, e repara que tem tudo a ver com o tema, porque estamos falando da contratação inicial desse time, né? Então você tem uma pessoa extremamente extrovertida, persuasiva, comunicativa, lidera a equipe, excelente para palestrar, excelente para apresentar uma empresa. E aí você coloca ele para trabalhar. Eu vou dar um exemplo até de uma vaga, né, de um funcionário meu, né? Nós fizemos a TV da Câmara dos Deputados em Brasília por 5 anos. E lá eu tinha uma sala, né? A minha empresa tinha uma sala no subsolo 70, né? E a gente transmitia os 22 plenários ao vivo. E acredite se quiser, para transmitir 22 plenários eu precisava de um funcionário. Como assim, Alexandre? Porque na verdade as câmeras se ligavam, né, lá nos plenários, eles ligavam e automaticamente os computadores da minha empresa identificavam aquele sinal e mandava a transmissão ao vivo do plenário. E esse funcionário de Brasília, né, a minha empresa era do Rio, e esse funcionário de Brasília, ele só tinha uma função, né, ele foi treinado 2, 3 meses para reparar qualquer problema que possa acontecer. Então, assim, se não der problema, ele não tem nada para fazer. Nada para fazer. Então, imagina, era uma sala fria, até por causa dos computadores. Nós tínhamos 12 computadores ligados para transmitir 22 plenários, era quase dividido, tínhamos 2 servidores. E lá tinham 2 ar-condicionados, que era um backup do outro. Então, era uma sala até fria. E ele tinha que ficar sentado então, o dia inteiro, vendo se o computador, que era Dell, com garantia de 5 anos, com suporte 24 horas de atendimento, em 24 horas vinha um técnico se precisasse, dá problema. Ou seja, uma estrutura estabilizada de energia, perfeita, né? Tudo que lá na Câmara dos Deputados tinha essa facilidade. Então você botava lá os computadores. Aí você tem um funcionário. Cara, imagina eu colocar um funcionário para ficar monitorando esses computadores para tomar proatividade só quando der problema, quando der um alerta, fosse um cara comunicativo, um cara, sabe, extrovertido, um cara visivelmente persuasivo, um cara de comunicação. Imagina colocar esse cara nessa função, mesmo que ele ganhe 3, 4, 5 vezes mais do que o mercado e muito bem pago, esse cara provavelmente, quando eu abrir a sala, iria encontrar ele no mínimo enforcado. Obviamente, isso não iria acontecer, ele ia pedir para sair antes. Repare. Então, onde nós estamos falando sobre liderança de equipe, estamos falando inicialmente de contratação. Contratar a pessoa certa. Então, esse processo de contratar o time correto através dos perfis de comportamento, né? E nós estamos falando de perfil de comportamento que é conhecido como DISC, que é o William Marston, um psicólogo americano que criou, inclusive foi ele que criou também a máquina de detector de mentira, olha como faz sentido.
Então, se eu tenho um cara de D de dominância, liderança, assertiva, o cara, né, você diz que tem dois padrões hoje no DISC, que tem um gráfico de 1 a 7 ou de 1 a 10. Né? Vou falar do exemplo de 10, né? Onde 10 é o cara extremamente dominante e 1 quando o cara não tem iniciativa, não tem proatividade, coisas do tipo. Então, a contratação da equipe ela faz todo sentido para que você possa liderar uma equipe, sem que para isso você realmente precise dizer para ela o que ela precisa fazer. Então, falamos da contratação sobre as competências técnicas, fácil de ser analisada através de provas. Competências comportamentais, daí vamos falar. Dedo de dominante é o cara que o cara é um ousado, o cara corre risco, tomada de decisão, o cara extremamente deixa que eu faço, né? Tem coragem, é ousado. Então, esse é o cara de alto D, de dominância. Eu vou dar um exemplo. Quando você atinge o estágio máximo de 10, vamos dizer assim, todo mundo diz que, né, quando você passa um número 10, não é muito interessante. Por quê? Um cara de alto D10, ou seja, extremamente dominante, eu vou dar um exemplo bem prático, Donald Trump. Donald Trump é extremamente D10, o que passa a imagem de ser arrogante, prepotente. Ele não pensa dessa forma, porque é o perfil de comportamento dele, mas ele é um D10. Então ele, cara que não está nem aí, deixa eu dormir aqui um pouquinho aqui, se a imprensa está pegando, não tem problema nenhum. Ele não está nem aí para o que as pessoas vão pensar ou agir. Ele é o cara que vai lá e faz, ele vai lá buscar resultado. Então esse cara é um perfil de comportamento de dominância. Você tem um alto I, um poder de influência, né? É o perfil I de influência. É o cara que tem poder de persuasão, comunicativo. É um cara que gosta... Sabe aquela pessoa que quando chega na festa fala assim, e aí, cara, vamos sentar aqui comigo? Tal, fica aqui comigo. É o cara que todo mundo convida esse alto I para ir para a festa porque ele é animado, porque ele é divertido, porque ele é feliz, porque ele se comunica e tal, papapá. E aí vamos dar um exemplo de um I10? Silvio Santos. O cara que é muito I. Né? É aquele cara, sabe aquele cara que solta uma piadinha e fala assim, não acredito que você falou isso no meio de uma reunião. É o I10, né? Então, esse cara, ele é um poder de influência. Então, lembrando o que eu estava falando para você, imagina pegar esse I e colocar para trabalhar em uma sala fechada com 12 computadores, sem ter o que fazer. Não faz muito sentido, né? O cara vai realmente pedir para sair. Detalhe, mesmo que ele queira ganhar pelo salário, coisa do tipo, e for tentador, ele vai tentar, porque ele não sabe que ele não consegue ficar lá pelo perfil comportamental dele. Então ele vai tentar se manter naquele perfil, até porque vamos considerar que é muito atrativo o salário. Então ele fica lá. Só que é o que a gente costuma dizer, em até 3 meses no máximo, talvez o período de experiência está aí, né? Da lei trabalhista. Mas em 3 meses no máximo, a máscara cai. Ou seja, você não consegue se manter, mesmo que ganhando muito, em algo que realmente não faz nem um pouco de sentido para você, que a sua função, a sua competência comportamental está conectada em uma função que não faz sentido. Tá? Então, essa pessoa do alto I foi um exemplo que a gente falou, né? E tem um exemplo do Silvio Santos. Temos o alto S, que é o stability, de estabilidade. Essa é uma pessoa serena, mais escuta do que fala. Sabe aquele ombro amigo? Fantástico. É uma pessoa leal. Quando eu falo pessoa leal, é uma pessoa que tá dentro da empresa por você, gestor, não pelo salário. Por você, gestor, pelo ambiente, né? Então, essa pessoa, ela se dedica muito, muito da sua empresa. Um pouco diferente daquele cara do alto D. Muitas vezes ele está lá de passagem, porque o alto D, ele tem o perfil empreendedor. E outra, ser empreendedor não significa sair de um emprego e abrir o seu próprio negócio em si. Empreendedor pode ser um empreendedor corporativo, o que a gente chama de intraempreendedor, um empreendedor que está dentro de cada um de nós. E existem pessoas que podem, e aí é onde nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da liderança, sem precisar falar nada. Então você imagina um intraempreendedor, o cara que pensa como a empresa, que veste a camisa da empresa. Então esse é um empreendedor corporativo, ele está lá, ele existe. E aí depende da cultura da empresa de permitir que esse empresário, esse funcionário consiga mostrar ao empreendedor que está
escondido dentro dele lá, tá? Temos o alto S, que eu estava comentando, que é essa pessoa de serenidade, tranquila, né? A pessoa preocupadíssima com o que as pessoas vão pensar, então, consequentemente, ela cuida muito com o que ela vai falar, e aí é aquele negócio, será que ainda tá bom? Será que não tá? Será que se eu colocar? Será que eu gravar um vídeo? O que vão pensar de mim, tá? Então, esse é um perfil de comportamento alto S. Tá? E o S10, vou dar um exemplo do S10, a Madre Teresa de Calcutá, é um exemplo de uma pessoa que tem esse perfil. Temos o último, que é o perfil C, de conformidade ou cautela, uma pessoa que geralmente é bastante, os peritos, né? Os peritos judiciais, os escritores de livros técnicos, são pessoas específicas, são pessoas que estudam aquele ponto ali, preciosismo, sabe? Perfeccionista. Então, esse é o alto C. Eu dou um exemplo, Isaac Newton é um exemplo de alto C. Então, repare, DISC, D-I-S-C, dominância, influência, estabilidade, e C de cautela ou conformidade. O D e o C são focados em negócios, focados em resultados. O I e o S, focado em pessoas. Tá? Então, quando você conhece esses perfis de comportamento, você começa agora, sim, encaixar a pessoa certa no lugar certo. E quando eu falo pessoa certa no lugar certo, nós estamos o quê? Em vez de eu falar só de um gráfico sobre o perfil de comportamento, poderíamos falar aqui sobre um gráfico da função. Um gráfico de função. Ou seja, se eu tenho um alto I, se eu tenho uma vaga para a área comercial, por exemplo, precisa fechar negócio o tempo todo, então você vai traçar um perfil da vaga que a pessoa precisa ser comunicativa, a pessoa não pode ter vergonha, a pessoa precisa tomar iniciativa, tem que ser um pouco ousado, coisa do tipo, né? Então, partindo por esse princípio, Sandra, já vou te chamar, partindo por esse princípio, isso é muito bacana, tá? Então, isso que é interessante você considerar, que é a pessoa certa no lugar certo. Xande, qual é o melhor perfil de comportamento? Não existe. Existe a pessoa certa no lugar certo. Agora, quando você tem esse time perfeito, da pessoa certa no lugar certo, agora você consegue liderar o time sem que para isso precise dizer o que ela tem que fazer. E eu vou dar um exemplo prático com você, Sandra, eu já vou te chamar. Beleza? Bem, você depois saiu aqui, não sei se você cancelou, senão qualquer coisa é só sair e voltar de novo para solicitar, tá bom? Só para poder passar a informação e depois a gente abrir para dúvida e fazer essa mentoria. Você pode participar comigo aqui, tá? Para a gente falar sobre esse assunto, quem está passando por isso, para ter uma mentoria, para fazer uma mentoria para você de forma gratuita. Então, se alguém quiser, depois qualquer coisa sai de novo e volta e aparece um botão solicitar no meio, é só clicar para solicitar, tá bom? Perfeito. Agora vamos dar um exemplo. Então, considerando que você contratou a pessoa certa, colocou ela no lugar certo, o que você tem? A empresa e seus funcionários. Como liderar ela sem falar o que tem que fazer. Eu vou dar um exemplo bem prático. Até como líder coach e também já tive 21 funcionários simultâneos nas empresas, tinha 4 empresas, mas tudo de um shopping só, né? Numa torre só, então eram negócios diferentes, mas eu que comandava todo esse pessoal. Então, assim, vamos dar um exemplo. Vamos falar do time de vendas, já que a gente está falando de vendedor, de perfil comportamental, de persuasão e tudo mais. Vamos falar desse pessoal de venda. E aí você reúne, então, o time de vendas, por exemplo, né, da sua empresa e determina: olá, pessoal, temos uma meta que é aumentar em 20% o faturamento da nossa empresa. Ok? Pronto. O que você está falando é a meta da empresa. Ponto. Agora, o que normalmente acontece com o líder, com o gestor, e nem todos os gestores têm esse conhecimento e acaba tentando querer desafiar, por exemplo, aquele cara do perfil Alto S, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, e colocar ela para vender. Às vezes isso é uma falha de liderança total, né? Porque ela está querendo testar a pessoa. Tudo bem, até faz sentido de uma certa forma. E a pessoa, de repente, passa a acreditar que ela pode sim conquistar isso. Mas é bem mais difícil, a pessoa precisa querer pular de um lado para o outro. E assim, dependendo do nível do S, de 1 a 10, se ele for
10, ele nunca vai ser um cara que vai ter um perfil, por exemplo, de um D10. Nunca, nem que ele queira. Ou seja, uma bateria, eu quero dizer, uma bateria de Calcutá, mesmo que ela quisesse ser o Donald Trump, ela não vai conseguir. E vice-versa. Faz sentido para você? De jeito nenhum. Não há dinheiro, não há empresa, não há emprego que faça uma mudança de perfil comportamental extremamente significativa. Tá fazendo sentido para você? Me dá um joinha para mim, para eu saber que eu estou prosseguindo pelo caminho certo com vocês. Ok? Bem, definimos a meta então de 20%, beleza. Aí reuni o time de vendas e perguntamos, aí agora começamos um processo, pode se chamar de líder coach. Coach de liderança, o qual eu também sou, né? Eu sou Master Coach, então para ser Master tem que passar pelo Life Leader Executive Master. Então, como líder coach, hoje é um pouquinho sobre isso, né? Análise de perfil de comportamento, contratação do time correto, competências técnicas e comportamentais, e às vezes estratégicas, depende se você vai contratar um CEO, um chefão para tomar conta, então análise de competências estratégicas também. Formou o time? Ok. Pessoal, temos 20% de meta para atingir no final desse mês que entra agora. O que podemos fazer para aumentar nossas vendas? Está o time lá, né? Está o time lá. Normalmente, equipe de vendas é I e D, perfil comportamental I e D. O S e o C não está lá. Pessoal, o SC é contabilidade, atendimento, é secretariado, está em outro perfil, tá? O Alto S é excelente para recepção, para atendimento, sabe? Gosta das pessoas, gosta de resolver problemas das pessoas, coisas do tipo. Então, voltamos lá. O que podemos fazer? E aí começa a levantar as mãos as pessoas falando o que precisa ser feito. Ah, líder, eu acho que a gente pode fazer isso. O outro, cara, o que você acha de a gente contratar mais uma pessoa do telemarketing para aumentar? Aí vamos supor, e você está liderando esse cenário. Cara, gostei da sua ideia, contratar mais uma pessoa para ter esse resultado de aumento de 20% para telemarketing. Ok, quem aqui poderia fazer? Vamos supor, antes até da contratação, e o cara está perguntando, e aí, quem aqui acredita que pode, de repente, em vez de contratar, pode assumir um pouco mais essas ligações? E aí, o que eu acho um grande barato da liderança é quando a pessoa começa a sinalizar e levantar as mãos e falar assim, eu posso. Ou seja, o que eu quero dizer com eu posso? Significa que ela assume um comprometimento com ela própria, de que vai fazer aquela ação, que ela vai agir aquele resultado. Então, repare, quando você assume um gatilho de comprometimento no seu inconsciente, na frente de um monte de gente, do que você vai fazer, tem muito mais resultado do que o chefe falar, você tem que fazer isso. Repara. Então a liderança ela acaba com as competências da contratação correta, do perfil comportamental e técnico no local, ela sabe colocar as pessoas certas no lugar certo. Ela já tem uma visão. Então quando ela pergunta quem aqui pode fazer isso, ela já sabe até quem vai levantar a mão. Eu posso. Perfeito, que legal. E aí ela começa, né? Ok, então nós falamos aqui de ter vamos aumentar o time, as pessoas vão fazer mais ligações para aumentar o resultado dos 20% a mais da empresa. E o líder continua até esgotar as possibilidades, perguntando, o que mais podemos fazer para poder atingir esse resultado? E o que mais? E o que mais? E quem se compromete para fazer isso? E quem se compromete para fazer aquilo? Quem pode contribuir? Agora, saindo da caixinha, pessoal, falando com os liderados ali, quem fora daqui, como parceiro estratégico, pode nos ajudar a atingir esse resultado? E aí começa a aparecer coisas que você nem imaginava, onde, repare, o ambiente que os liderados se encontram, queira ou não queira, é um ambiente de competição. São colegas da equipe de vendas, nesse exemplo,
que já estão querendo mostrar resultados. E quando você faz essa pergunta, quem fora daqui você acredita que pode ser um parceiro estratégico para ajudar a gente a gerar esse resultado? E aí começa a pessoa, todo mundo pensar e falar assim, cara, líder, eu acredito, eu conheço uma pessoa que é presidente de uma associação de médicos e tal, eu vou falar com ele para ver se a gente consegue mandar um e-mail, disparar e tal, um contato. Que bom! Você consegue fazer isso? Consigo. Quando você vai conseguir fazer? Ah, terça-feira, que horas? 16 horas. Está liberado, então, 16 horas para você fazer isso. Repara, começa o líder a fechar a agenda desse time em prol a um resultado maior para o atingimento da meta da empresa. E repara, em momento algum o líder disse o que tem que ser feito. O líder só mostrou a meta, que precisa, que a empresa, não que a pessoa, mas que a empresa precisa atingir um resultado, nesse exemplo, de 20% a mais. Tá? Então, quando você começa a abrir, quando você faz perguntas dessas, por exemplo, a pessoa sai da caixinha, sai do piloto automático, ela começa a pensar, vai ter gente que vai falar assim, cara, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com o meu primo, né? E para a gente poder atingir essa meta. Dependendo da quantidade de time, de pessoas, você pode, inclusive, separar ali um grupo saudável, né? De uma competição saudável, o time que atingir a meta ganha sei lá, depende do nível da empresa, né? Desde o jantar até um cruzeiro, né? Depende do que nós estamos falando. Se for falar 20% de aumento de venda de navio, né? Dá para ganhar um prêmio maior. Agora, se for aumento de venda de 20% de venda de pizza, aí vale um jantar aí, né? Vamos dizer assim. Isso é lógico que vai estimular. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. O que é importante você registrar isso. Eu sempre falo sobre questões de liderança. Quer resolver problema de liderança? Faça somente perguntas. Quando a pessoa responde, ela gera um gatilho de comprometimento com ela. Então, se você tem um funcionário que está chegando atrasado todos os dias, ele tem que entrar às 9 horas, mas ele chega às 9h30, fala, amigão, vamos conversar aqui. Você sabe que seu horário é às 9 horas, mas todo dia você chega às 9h30. O que está acontecendo? Né? E aí ele vai falar, pô, cara, problema do ônibus e tal. Pô, mas sabendo disso tudo, né, desse problema do ônibus e tal, tem que deixar seu filho na escola, o que você poderia fazer de diferente para poder buscar chegar no horário certo, que é às 9 horas. Repara que quando você faz uma pergunta dessa, queira ou não queira, acredite se quiser, a pessoa nem tinha pensado nisso. Então, ela muitas vezes tem um insight e fala assim, cara, é mesmo, sabe, tem um vizinho meu que trabalha comigo, que mora ali, meu vizinho, né, mora do lado, óbvio, e ele sempre passa por esse caminho. Se eu pegar a carona com ele e eu conseguir ficar livre dessa condução, eu consigo chegar aqui às 9 horas. Pô, que legal, você consegue então falar com ele? Sim, quando é que você vai falar? Tá? Perfeito, posso contar então com o seu compromisso de chegar às 9 horas? Pode sim, chefe. Exemplo. Então, repara, o grande barato é que ele está dizendo para ele mesmo que ele vai resolver o problema, que dá muito mais resultado do que você chegar e falar, você precisa chegar às 9 horas. Tá? Então, isso funciona bastante, tem bastante resultado. O que você pode ter. E essa pergunta aberta, né? O que os outros podem fazer para te ajudar a atingir os resultados? Outra coisa que você pode fazer é questionar a pessoa, que, tipo, pro finalzinho assim, né? Já criou as ações todas sem ter que dizer o que ela tem que fazer. Todos em direção ao prol de um resultado, né? Se você, como líder, achar que aquilo ali não está fazendo sentido, fala, pô, aí o cara dá uma ideia, de repente fala assim, eu acho que a gente pode prospectar na rua, por exemplo. Aí você pode perguntar, se você duvida, em vez de você falar assim, não, isso não vai funcionar, ou isso não vai dar certo, você pode falar assim, mas o que faz você acreditar que prospectar na rua vai trazer o resultado que a gente quer para atingir essa meta de 20%? E de repente ele vai perceber e falar assim, não, peraí, realmente essa rua aqui é meio ruim, né? Aí a pergunta, o que você faria se você recebesse um prospecto no meio da rua?
Ah, eu amasso e fecho. Bem, sabendo disso, você ainda sustentaria essa sua ideia? Não. Então, repare, 100% perguntas. A liderança consegue engajar, relacionar e outra. O time fica participativo, interativo, o líder acaba se tornando mais líder ainda, né? O famoso vamos juntos, né? Então, isso é muito legal. E colocar esse pessoal, se possível, sempre com a visão de um time de cuidados, um time da empresa, um time de resultados, não com a visão de gestor, dono, empresário, empregado. Você tem que verbalizar, começar a se comunicar como um time, em prol a um resultado que normalmente é o cliente, né? A satisfação do cliente. Tá? Então esse é um ponto que você pode considerar. Estou só atento aqui o horário, que você sabe que o Instagram derruba a gente imediatamente. Deixa eu aproveitar e dar aí um bom dia para o Doug, Suelen, Luiz Cláudio, grande LC, César, muito bom dia, Leandro Silva, tudo bem? Simone, minha coachita, tudo bem, querida? Luciana, Sandra Jacob, quanto tempo? Sandra, Lívia, estava comigo na live de ontem, né, Lívia? A gente tem um grupo fechado aqui, estava ao vivo também. E ela está aí aproveitando, muito legal, muito bom dia. Michele, muito bom dia. Modas de Dana, bom dia. Valéria, Diniz, Mariela, Bertelone, Débora, tudo bem? Muito bom dia. Carla, bom dia. Senira, Lide. Uau, gente, bastante gente aqui. Helena Souza, muito bom dia. Valdo Malhado. Léo Nascimento, meu parceiro. Grande Magda. Celestino, primeiro que entrou aqui de manhã cedo. Muito bacana, gente. Muito bom dia mesmo para vocês. E aí você pode começar, né, no finalzinho dela, e começar a questionar a pessoa assim, gente, como é que você... Vamos imaginar como seria atingindo esse resultado, essa meta dos 20%. Qual seria o seu sentimento? Qual seria a sua percepção? E as pessoas iam começar a responder, se atingirmos a meta eu vou ficar super feliz, se atingirmos a meta vai provar para mim mesmo que eu consigo fazer isso acontecer. Isso é muito legal, você começar a questionar essa pessoa em relação a isso. E aí você pode fazer uma pergunta bem mais top, né? Que é, pessoal, ok, 20% é a meta da empresa, agora vamos lá. Imagina se a gente superar essa meta, passar a meta, né? Se a gente conseguir passar a meta, o que você acha que vai acontecer? Qual o sentimento? Você acredita que isso irá contribuir com o seu crescimento pessoal dentro da própria empresa? Se a gente superar ainda essa meta? Cara, acredito sim, nossa, vai ser muito bacana. Aí você pode voltar lá atrás. E como fazemos, então, para superar a meta? E aí começam a abrir mais ideias para expandir mais e mais e mais. E ao longo dessa manhã, numa reunião como essa, você programa o mês todo. Lógico, faz-se manutenções dessa reunião uma vez por semana, pelo menos. Gente, não estamos atingindo a meta, o que está acontecendo? Sempre no processo de liderança. E repare, considerando que o seu time, se você chegou agora talvez não tenha pego, considerando que o seu time foi bem contratado, sua competência técnica e comportamental e até mesmo estratégica, você vai liderar muito mais fácil, permitindo com que os insights, as ideias tenham. Agora, lógico, vamos contar um segredo de líder aqui. Por trás dessas mentes aqui, de uma certa forma, a gente já sabe quais serão as respostas, porque a gente já conhece o nosso time, a gente já sabe das competências de cada um, a gente já sabe quem vai levantar a mão para dar ideia XYZ, quem vai levantar a mão para fazer acontecer, entendeu? Então, lógico, nós vamos também nos surpreender com várias pessoas, com abordagens diferentes, com ideias diferentes, isso o líder está sempre aprendendo, né? Então isso é muito bacana, é muito top, então, todos estão aprendendo. Mas o líder ele vai tranquilo para uma reunião como essa, porque realmente ele confia no time e, consequentemente, o time passa a confiar nele, né? Porque
como o comprometimento partiu de cada um deles dizendo que vai fazer, imagina a vergonha daqui a um mês. O cara falou que ia fazer aquilo na frente de todo mundo, ele não fez. Repara, isso é o que gera o comprometimento com o atingimento do resultado perante a liderança. E não chegar agora, dar uma de chefe e falar assim, olha pessoal, temos que atingir a meta de 20%, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Cara, para ele fazer isso, olha, eu sei lá, eu acho uma certa ignorância, sabe? Por quê? Primeiro que quando ele fala, você vai fazer isso, o outro cara queria essa função. Ele queria fazer isso, ou ele tem melhor competência para aquilo. O que fez o líder achar isso? Né? Lógico, ele também tem seus fundamentos, mas podem estar errados. Então, quando você lidera um time só com perguntas, e você consegue fazer isso, tá? Isso é o líder coach, tá, gente? Ou team coach. Team coach é o coach de um time que tem um único propósito, que no caso é aumento de vendas de 20%, e aí eu engajo esse time através dessas perguntas. Então esses são exemplos que vão gerar resultados para a sua empresa que vão totalmente superar as expectativas. Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, aproveitar também, dar um print na tela, me marca, é super legal saber que vocês estão curtindo, agradecer já os corações que o pessoal colocou aqui, e sempre fazer esse questionamento, né, do que pode ser feito para atingir aquele resultado, quem pode fazer, tá? Deixa eu dar um resumo rápido para o pessoal que entrou aqui, rapidamente. Então, como liderar uma equipe sem ter que dizer o que ela tem que fazer, rapidamente. Uma contratação bem feita sobre competências técnicas, e começa pela descrição da vaga, né? Uma descrição bem feita. Competência técnica, competência comportamental e estratégica, se necessário for. Tá? Para analisar a competência técnica, é coisa mais fácil, é provinha. Competência comportamental, você pode ser, uma pessoa consegue enrolar ali um determinado momento, mudar o perfil de comportamento dela. Lembrando que nós temos 4 perfis, DISC, e sabe qual é o barato disso tudo? DISC, vamos lá. D de dominância, I de influência, S de estabilidade, C de cautela e conformidade. O alto D, exemplo, Donald Trump. O alto I, exemplo, Silvio Santos. O alto S, Matheus de Calcutá. E alto C, um Isaac Newton, por exemplo. Então, repara, são perfis de comportamentos completamente diferentes, pessoas certas no lugar certo, não adianta pegar a Matheus de Calcutá e colocar ela para fazer venda, né? Deus o tenha, mas enfim. Só para vocês entenderem bem isso daí. Né? Você tem que botar um Silvio Santos, né? Que é um perfil de comportamento em relação a isso, ou aquele cara que arregaça a manga, eu vou lá e faço, eu consigo e aconteço, que é um Donald Trump da vida. Né? Agora, se eu botar o Isaac Newton e a Madre Teresa, eles não vão vender nada. E tentar mudar esse comportamento da pessoa, cara, perder tempo, na boa. E é muita infelicidade para uma pessoa fazer aquilo que ela não gosta de fazer. Ok? Agora, se ela quiser, o que eu faço se ela quiser entrar na área de venda que vai ganhar mais? Cara, aí tu contrata um executive coach para desenvolver uma competência comportamental naquela pessoa. Mas ela tem que querer, o que normalmente não acontece. Uma Madre Teresa de Calcutá não vai querer ser o Donald Trump. Não existe essa possibilidade. Nem que seja para ganhar 1 milhão. Não existe essa possibilidade. Tá? Aí são o que a gente chama de princípios e valores. Não tem o... Quem é jovem não sabe disso ainda, né? Ainda está se descobrindo, não sabe o que quer fazer direito e tal. Então, fora isso, não. Tá? Então, definiu a pessoa certa, contratou a pessoa certa. Processo de liderança. Define a meta, determina a meta, passa a meta para aquele time que está lá. Pergunta, o que precisamos fazer para atingir essa meta? Como precisamos fazer para aumentar nossas vendas em 20% nesse mês? As ideias vão surgir. Gostei da ideia, quem pode fazer isso daqui? Levanta a mão. Quando é que você vai fazer? Fecha a agenda dela. Quando é que você vai fazer? Como você vai fazer? Com quem você vai fazer? E vai fechando esse quadro. Legal, mais ideias para a gente atingir? Ok, sai da caixinha. Pessoal, agora pensando de forma fora daqui, do nosso time. Das pessoas que você conhece, do network que você conhece. Quem são as pessoas que estão fora daqui, que podem ajudar
a gente atingir esse resultado? Virão novas ideias, pessoas que têm network, que conhecem o amigo do presidente de uma associação tal, que pode ajudar, presidente do sindicato pode ajudar. Depois, fechou isso daí do atingimento de meta, pergunta, como você se sentiria se atingisse essa meta? Você acha que o atingimento dessa meta vai contribuir com o teu crescimento dentro da própria empresa? Agora imagina se superássemos essa meta. É o que a gente chama de alta performance. Isso, inclusive, está escrito num livro meu, Coach Alta Performance ao seu alcance. Quem sabe em uma live dessa eu faço um sorteio, tá? E mando autografado para casa de vocês. Quem quer aí, manda um joinha aí, que aí quem sabe eu boto uma ideia como essa aí. Ok? Tem só 10 livros aqui hoje desse, né? E eu escrevo ali exatamente sobre essa top performance, que é a superação da meta. E, cara, e ali nesse livro eu falo sobre a parte da pessoa, aquela pessoa que vai atingir a meta, né? Não estamos falando de um time aqui, mas aquela pessoa que vai atingir essa meta, como ela vai atingir a meta, como ela vai superar as expectativas dela, superar a meta, né? E passar além. E aí eu mostro um gráfico aí sobre desde questões de procrastinação, como eliminar a procrastinação. Aí é aquela pessoa, né? O liderado. O que ele precisa fazer? Aqui, ó. O que ele precisa fazer? Não é pensar, não, gente. É não procrastinar, é não ficar fazendo coisas que não fazem sentido. E aí começa do tipo assim: o que eu estou fazendo dentro da empresa agora? Está me aproximando ou me distanciando dessa meta de 20%? Está me distanciando. Sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Afasta e substitui a meta. Substitui a ação para aquilo que está aproximando, tá? E aí ali eu falo nesse livro um pouco sobre a questão da não procrastinação, de superar essa expectativa. Tá aí um resumão sobre o tema de hoje, né? Que é eu achei super fantástico o tema, como liderar uma equipe sem que precise dizer o que ela tem que fazer. Achei que eu ia receber um monte de duvido. Mas fez sentido o tema? Olha só, é um tema realmente complexo. Eu queria até a opinião de vocês, a ajuda de vocês, saber se fez sentido realmente. Obrigado, Léo. Léo já leu o livro já, né? Obrigado aí, gratidão, tá? Depois eu tenho que autografar esse livro seu aí, Léo. A gente vai se encontrar pessoalmente para isso, tá? Ele comprou na livraria, né? Bem, Rosa, muito bom dia. Olha, lembrando que essa live fica até o final, tá? Dá um print na tela, me marca, compartilhe esse tema com as pessoas, pode compartilhar com o seu chefe, com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso, né? Sobre liderança, né? Aquela pessoa que geralmente o chefe se acha muito, né? Ele se acha muito, então ele já tem essa visão, geralmente não vai nem querer escutar nada. Mas tem outros não, tem outros que são inteligentes o suficiente para extrair informações e se permitir. Eu tive uma reunião recentemente com um empresário e ele falou exatamente isso. Falou: Xande, você veio aqui, falou comigo, meio que ofereceu o serviço de coach aqui para a empresa e tal. E, pô, eu achei que era mais um vendedor e coisa do tipo. E, cara, que quero pedir desculpa que eu pré-julguei você. Depois eu comecei a pesquisar, vi que realmente você tinha uma credencial legal, que valia a pena te escutar. E hoje eu estou te escutando, cara, estou aprendendo um monte. E quero me desculpar com você porque eu não te atendi antes. Falei, cara, não, problema nenhum, né? É bem natural isso tudo, é bem normal. E parabéns a você, empresário, falei para ele, se permitir que eu pudesse fazer essa apresentação, que eu pudesse mostrar esse desenvolvimento de competência que um empresário pode ter, que é o que eu gosto de fazer. E achei super bacana isso. Então, isso, compartilha com pessoas como ele, né? Que você acredita, e essa live vai ficar por 24 horas, tá? Depois eu boto a live 1 ou 2 dias depois, até no mesmo dia às vezes. No meu canal do YouTube eu estou fazendo uma sériezinha das lives lá, tá? Lembrando que todas as terças e quintas, de 7h30 às 9h30 da manhã, eu estou ao vivo, sempre com algum tema focado aí no processo de empreendedorismo, do novo marketing, quem sabe, se vocês tiverem interesse, que também é a minha especialidade. E do próprio coach, né, que já que eu atingi esse estágio máximo da formação em coach, gosto muito e morri e nasci de novo depois que eu fiz isso, né? Bem, qual o momento de diversificar os produtos?
LC, eu confesso a você que daqui a pouco vai cair, né? É um tema bem interessante também, talvez até um tema para a próxima live, mas qual o momento de diversificar os produtos é aquele que, na minha opinião, você já solidificou o produto, que você já faz, você já está sólido no mercado. As pessoas já te indicam, você está bem, e aí o que eu vou te dar, só essa dica que você fez esse questionamento, não faça o que eu fiz. Não faço o que eu fiz. Eu fui diversificar com um negócio, eu tenho uma empresa de transmissão ao vivo, né? Eu vou dar um exemplo meu e você vai ver como é o conceito de diversificação, né? A minha empresa está muito bem no mercado, transmissão ao vivo, fazendo um monte de transmissões de empresas grandes e tudo mais. E aí eu fui resolver, aí tinha uma empresa que eu trabalhava, comprei essa empresa, que é empresa de tecnologia, tá? Que era viajar, e você conhece bem, que é a BitByte, que é o circuito mundial de surf, viajando no mundo inteiro. Eu trabalhava viajando no mundo todo, e aí eu comprei essa empresa para parar de viajar, para ver meus filhos crescerem. Essa foi a pegada. Lembrando, só que as duas empresas são associadas à tecnologia. Então, diversificar o produto, diversificar nessa linha que é a tua praia, né? É show de bola. Aí depois eu abri uma loja de vinhos e cervejas especiais. O que isso tem a ver com o meu nicho? Como administrador formado, com MBA em gestão empresarial, achava eu que era mais fácil administrar um comércio do que o serviço. Minhas empresas sempre foram de serviço. Comércio, tudo é processo, né? Bota ali documentação, não muda nada. As rotinas são sempre as mesmas, cara. Mas aí alguém não me disse que existiam pessoas para liderar. E eu aprendi muito. Nessa época eu não era líder coach. Então a gente acabou aprendendo muito. Então eu comecei a liderar equipes, desde o garçom da minha empresa ao analista de sistema da minha outra empresa. Então tudo parava comigo, né? E aí depois eu abri uma outra empresa, que era uma empresa de leilão de gado. Essa eu não queria abrir, aí por insistência do meu ex-sócio, que era o diretor de RH da Globo, que aí a gente não pude negar, pela insistência dele, um ano depois eu acabei abrindo. E por que eu não queria abrir? Porque eu não conheço nada de gado. Eu nunca nem botei a mão num gado. Mas ele queria fazer leilão de gado. Leilão de gado é tecnologia, tá? Então eu estou falando sobre diversificação de produtos. Esse de leilão de gado, por que eu não quis abrir? Porque eu não entendo de gado. Então, se você vai diversificar os produtos, primeiro, não diversifique algo que esteja muito fora da sua praia, porque você já é top no seu mercado, né? Então, tenta ampliar dentro daquela praia, se possível, com a mesma carteira de clientes, né? Oferecendo mais serviço. Aí eu acho super bacana, tá? Eu acho que é legal você ir fazendo agora. Tem que ter outro cuidado. Você é muito bom na área que você faz. Quando você vai entrar com outro serviço dentro daquele guarda-chuva, né, de produtos e serviços para o mesmo cliente, você tem que ser tão bom quanto naquele negócio. Não adianta ser meia boca. Senão você perde os dois. Senão você perde os dois negócios. Tá? Então isso eu gostei do tema, acho que vale a pena a gente fazer uma live só para isso, né? Porque o Insta ele derruba a gente em 1 hora. Como eu entrei na live errada na outra conta minha, a gente vai ter 9 minutos a mais aí, tá? Então eu diversifiquei com algo que não tinha nada a ver com a minha praia, com o meu negócio. Não vou dizer que deu problema, não deu, mas chegou uma hora que estava dando muito mais trabalho do que lucro, né? Tá? Diversifiquei em algo que, apesar da minha praia, tecnologia, que era fazer o leilão de gado pela internet, eu ser bom nessa parte, mas não entendendo de gado, eu não queria, porque tu fica na mão do seu sócio, né? Então a empresa fechou, né? Nós fechamos super bem, super amigos e tal, mas fechamos a empresa. Então não diversifique em algo que você não entenda, que você não gosta, que você não faz sentido para ti, tá? Então, diversificação de produto tem que estar envolvida ao seu meio, tá? Então, espero ter respondido aí, LC, ok? Bem, Osmar Raul, muito bom dia, Félix, lembrando, então, estamos finalizando essa live, eu achei super fantástico, um tema completamente curioso, mas que fez todo sentido para mim, e pelo que eu já perguntei a vocês aí também.
A live fica disponível lá por 24 horas e depois vai para o meu canal do YouTube. Lá tem todas as lives, tá? Já tem todas as lives. E lembrando que próxima quinta-feira, 7h30, eu estou com vocês aí. Gratidão imensa por estar aí. E parabenizar você por estar adquirindo conhecimento nesse horário. Muito legal mesmo. Dá um print, me marca, compartilha essa live com aquele chefe que precisa ouvir sobre liderança. Ok? Ótimo dia para todos, fiquem com Deus e nos vemos na quinta-feira às 7h30 da manhã. Fui!